O milagre que mudou a vida de José. José tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: doença de Charcot-Marie-Tooth, CMT, uma neuropatia hereditária que causa fraqueza muscular progressiva, deformidades nos pés e dificuldade para caminhar. Os médicos foram claros: não havia cura, apenas tratamentos para retardar os sintomas. Com o tempo, ele perderia a capacidade de andar sem ajuda, e a dor nas pernas se tornaria constante. Filho de uma família simples do interior de São Paulo, José sempre foi um jovem trabalhador. Ajuda o pai na roça desde cedo, sonhava em ter sua própria terra e construir uma família. Mas, com a doença, tudo parecia desmoronar. As pernas enfraqueciam a cada mês, e a dor o impedia de trabalhar como antes. A vergonha de ser visto manco o fez se isolar. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntava a Deus nas noites em que a dor não o deixava dormir. Um dia, sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, chegou em casa com um convite: filho, a irmã Lúcia, nossa vizinha, me falou da congregação cristã no Brasil. Ela disse que lá os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Vamos só uma vez, para ver? José relutou. Não gostava de igrejas barulhentas, nem de pessoas que prometiam curas fáceis. Mas, vendo o desespero no rosto da mãe, concordou. Vou só uma vez, mãe. Só para você não ficar triste. O primeiro culto. Naquela noite, José entrou na pequena sala de reuniões da CCB, um lugar simples, sem adornos, com cadeiras de madeira enfileiradas. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só o silêncio respeitoso antes do culto começar. O ancião José, um homem de cabelos brancos e voz serena, abriu a reunião com uma oração. Em seguida, os irmãos começaram a cantar hinos sem acompanhamento de instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. José sentiu algo estranho, uma paz que não experimentava há muito tempo. O hino a Jesus, amigo fiel, o tocou profundamente. Nas aflições, no sofrer, ele está sempre a velar. As palavras pareciam faladas só para ele. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave após meses de oração. Outro irmão falou da providência divina em um momento de desespero financeiro. José ouvia tudo com o coração acelerado. Será que Deus pode me ajudar também? Pensou. No final, o ancião fez um convite: se alguém aqui precisa de oração, que se levante. Os irmãos vão interceder por você. José hesitou. Mas, então, sentiu uma mão no seu ombro, que era Dona Maria, com lágrimas nos olhos. Levanta, meu filho. Deus está aqui. Com as pernas trêmulas, não só pela doença, mas pela emoção, José se levantou. Imediatamente, vários irmãos se aproximaram, colocando as mãos em seus ombros, e começaram a orar em voz baixa, com fé. Não eram gritos, nem palavras rebuscadas, só súplicas sinceras, como as que sua mãe fazia em casa. A fé que cresceu no silêncio. José começou a frequentar as reuniões regularmente. Não foi fácil. Alguns dias, a dor era tão intensa que mal conseguia subir os degraus da sala de cultos. Mas, cada vez que ia, sentia uma força nova. Os irmãos o recebiam com carinho, sem julgamentos. Ninguém prometia cura imediata, mas todos falavam de um Deus que ouve e age no tempo certo. Uma noite, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilham o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião falou sobre a fé que move montanhas. Deus não desampara os seus filhos. Às vezes, a resposta demora, mas Ele sabe o que é melhor para cada um. José chorou naquela noite. Não de tristeza, mas de esperança. O dia do milagre. Foi numa tarde de domingo, durante um culto de ação de graças. José estava sentado, ouvindo os hinos, quando sentiu algo diferente. Uma espécie de calor nas pernas, como se uma corrente elétrica suave percorresse seus músculos. Ele tentou mover os dedos dos pés, algo que há meses fazia com dificuldade, e, para sua surpresa, conseguiam se mexer com mais facilidade. De repente, uma alegria incontida tomou conta dele. Sem pensar, José se levantou. E, pela primeira vez em quase um ano, conseguiu ficar de pé sem dor.
Os irmãos ao redor notaram e, em silêncio, começaram a chorar. Um irmão murmurou: "Glória a Deus." José deu um passo. Depois outro. E outro. Caminhou até o centro da sala, onde o ancião estava. Com voz trêmula, disse: "Irmãos, Deus me curou. Eu não sinto mais dor. Minhas pernas estão fortes." A sala explodiu em louvor. Não com gritos, mas com lágrimas e ações de graças. Os irmãos se abraçavam, cantando glória, glória, aleluia, em uníssono. O ancião, com os olhos brilhando, levou José até a frente e disse: "Hoje, nós vimos a mão de Deus. Este milagre não é para a glória de homem algum, mas para que todos saibam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente." Batismo e uma nova vida. 2 semanas depois, José foi batizado nas águas, numa cerimônia simples e cheia de significado. Quando saiu da água, sentiu que não era apenas seu corpo que estava renovado, mas sua alma. A doença não havia voltado. Os médicos, surpresos, disseram que sua melhora era inexplicável. Mas José sabia a explicação: era fé. Não uma fé baseada em emoções passageiras, mas aquela que nasce da confiança em um Deus que não falha. Hoje, José é um dos irmãos mais dedicados da congregação. Ajuda a organizar os cultos, visita os doentes e sempre compartilha seu testemunho com os que chegam desanimados. Deus não mudou, diz ele. O que mudou fui eu. Aprendi que, às vezes, Ele nos permite passar pelo vale para que possamos valorizar a montanha. A lição que ficou. A história de José ensina que os milagres de Deus não são espetáculos, mas sinais de seu amor por aqueles que o buscam com sinceridade. Na congregação cristã no Brasil, não há promessas vazias nem shows de emoção, há uma fé simples, mas poderosa, que move o coração de Deus. Como o próprio José costuma dizer, o milagre não foi só nas minhas pernas. Foi na minha vida. Antes, eu caminhei com dor. Hoje, caminho com fé. E essa é uma lição que nenhum médico poderia lhe dar. A vida de José depois daquele dia virou um farol de esperança para muitos que chegavam à igreja com o coração partido. Não demorou para que outras pessoas começassem a compartilhar seus próprios milagres, inspiradas por sua fé inabalável. Uma delas foi a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegará à Universal arrastando não só o corpo fragilizado por um derrame, mas também a alma carregada de amargura. Ela tinha ouvido falar de José e, mesmo cética, resolveu ir ao culto de quarta-feira, aquele mesmo onde o poder de Deus se manifestara tão fortemente na vida daquele homem. Dona Maria mal conseguia mover o lado direito do corpo e, nas palavras dela, já tinha desistido até de rezar. Mas quando o pastor começou a orar por ela, algo mudou. Não foi instantâneo como no caso de José, às vezes Deus age assim, com uma paciência que nós, humanos, não entendemos. Mas a cada culto, a cada oração, ela sentia uma melhora. Primeiro, os dedos da mão direita começaram a mexer. Depois, veio o braço. Em 3 meses, ela estava de pé, apoiada apenas na bengala, e com lágrimas nos olhos, ela repetia: Deus não esquece de ninguém. Ele só espera o momento certo. E não eram só os casos físicos. O jovem Carlos, viciado em drogas há mais de 10 anos, chegou à igreja arrastado pela mãe, que já não sabia mais o que fazer. Ele mesmo admitia: vim só para ela parar de chorar. Mas quando ouviu José contar como Deus tinha não só curado suas pernas, mas também tirado o vazio que ele sentia por dentro, algo acendeu em seu coração. Carlos começou a frequentar os cultos da Universal, participava das correntes de oração e, aos poucos, a vontade pelas drogas foi desaparecendo. Hoje, ele é um dos obreiros mais ativos da igreja, ajudando outros jovens a encontrarem o mesmo caminho de libertação. O que mais impressiona nessas histórias não é apenas a cura ou a transformação em si, mas a forma como elas se multiplicam. Cada pessoa que recebe um milagre se torna um instrumento para levar esperança a outra. José, que antes se sentia um fardo, hoje é um dos pilares da congregação. Ele não só ajuda nos cultos, como também visita hospitais, levando seu testemunho para quem está desanimado. Eu já estive no lugar deles, diz ele. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer um. E é assim que a Universal se torna, para muitas pessoas, não apenas um lugar de oração, mas um refúgio onde a fé se torna tangível.
Não há fórmulas mágicas, nem palavras bonitas sem conteúdo, há um Deus que ouve, que age, que transforma. Como o pastor sempre lembra, o milagre não é só para quem recebe. É para quem crê que, através da fé, tudo é possível. José hoje caminha sem muletas, mas não é só isso. Ele caminha com um propósito. Sua vida, que já foi marcada pela dor, agora é um canto de vitória. E toda vez que alguém novo chega à igreja com dúvidas, ele sorri e diz: se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também. Basta você dar o primeiro passo. E é assim, com fé simples e corações abertos, que os milagres continuam acontecendo, provando que, onde há fé, não há limite para o que Deus pode fazer. Naquela mesma semana, uma jovem chamada Ana chegou à Universal arrastando consigo não apenas uma mala pesada, mas um fardo ainda maior, a desilusão. Ela havia perdido o emprego, o namorado a deixará por outra, e as contas se acumulavam como uma montanha sem fim. Não aguento mais, ela chorava baixinho, sentada nos últimos bancos, como se quisesse se esconder do mundo. Mas Deus não a deixaria esconder-se dele. O pastor, com aquele olhar que parecia enxergar além das lágrimas, aproximou-se e perguntou: filha, o que você veio buscar aqui hoje? Ana, entre soluços, balbuciou: espero, não sei. Talvez um pouco de paz. O pastor sorriu, colocou a mão em seu ombro e disse: você veio ao lugar certo. Deus não só dá paz, Ele restaura. Mas você precisa soltar o que está segurando com tanta força. Ana olhou para as próprias mãos, crispadas no banco, e entendeu, ela precisava soltar o controle, a raiva, o medo. Naquela noite, durante a corrente de oração, quando as vozes se uniram em clamor, algo dentro dela quebrou. Não foi um barulho, não foi um trovão, foi uma certeza silenciosa, como se uma voz sussurrasse: confie em mim. Ana começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Elas lavavam a amargura, carregavam embora o peso. Quando abriu os olhos, viu José em pé ao seu lado, estendendo a mão. Vem, ele disse. Deus não te trouxe até aqui para te deixar na metade do caminho. Nos dias seguintes, Ana voltou. Não porque tudo tinha se resolvido, as contas ainda estavam lá, o coração ainda doía, mas porque algo dentro dela havia mudado. Ela começou a participar dos grupos de oração, a servir como voluntária nos cultos, a ler a Bíblia não por obrigação, mas por sede. E então, os milagres começaram a se manifestar de formas que ela jamais imaginaria. Primeiro, foi uma ligação inesperada. A empresa onde trabalhava antes, que havia fechado as portas, reabriu com um novo projeto e a chamaram de volta, com um salário melhor. Depois, em um domingo qualquer, enquanto ajudava a organizar os assentos da igreja, um homem tímido aproximou-se e perguntou se poderia levá-la para tomar um café. Não era um príncipe encantado, não era um final de filme, que era um homem simples, de coração sincero, que também havia encontrado na Universal a força para recomeçar. Com o tempo, o café virou jantar, o jantar virou cumplicidade, e Ana aprendeu que Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas dá coisas novas, melhores do que sonhamos. Mas o maior milagre não foi o emprego, nem um novo amor. Foi o espelho. Um dia, ao se olhar no reflexo do banheiro da igreja, Ana não viu mais a mulher quebrada que chegará semanas antes. Viu uma guerreira. Viu uma filha de Deus. E soube, no fundo da alma, que aquela transformação não era mérito seu, que era graça. Era o dedo de Deus escrevendo uma nova história onde antes só havia pontos finais. Hoje, Ana não só testemunha seu milagre, como estende a mão para outros que chegam como ela chegou, perdidos, machucados, quase sem esperança. Eu não vou dizer que é fácil, ela costuma falar, segurando as mãos de quem chora ao seu lado. Mas eu vou dizer que vale a pena. Porque quando você entrega o que está quebrado nas mãos dele, Deus não conserta só as peças, ele faz algo novo. Algo que você nem sabia que precisava. E assim, entre risos, lágrimas e muita oração, a igreja continua sendo esse lugar onde o impossível se torna possível. Não porque as paredes são diferentes, nem porque os pastores têm poderes especiais, mas porque ali, entre pessoas comuns que escolheram crer, Deus move montanhas. Uma vida de cada vez. Um coração de cada vez. E o milagre, como sempre, não é só para quem recebe, é para quem testemunha, para quem acredita, para quem ousa dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Porque no final, a fé não é sobre ter todas as respostas.
É sobre confiar naquele que as tem. E quando isso acontece, até o deserto vira caminho. Até a noite vira aurora. Até o fim, vira começo. Era uma terça-feira como outra qualquer no bairro de Perus, em São Paulo. O sol batia forte nas ruas de terra, e o cheiro de café fresco se misturava ao som das panelas no fogão da casa de donos Maria e João. Mas dentro daquele lar simples, o clima era pesado. Havia 3 meses que o filho mais novo do casal, Pedro, de apenas 19 anos, estava acamado. Uma doença rara tinha tirado suas forças, e os médicos já não tinham mais esperança. Preparem-se para o pior, tinham dito. Maria chorava em silêncio enquanto arrumava a cama do filho, e João, um homem de poucas palavras, só conseguia murmurar: Meu Deus, por quê? Foi quando a vizinha, Dona Rosa, bateu à porta com um convite que soou como um sopro de esperança: Maria, hoje tem uma corrente de oração forte na Universal. A pastora falou que vai ser um dia de milagres. Vamos levar o Pedro? Maria hesitou. Já tinham tentado de tudo, remédios, benzedeiras, promessas. Mas olhando para o rosto abatido do filho, ela só conseguiu balançar a cabeça: não temos mais nada a perder. Com cuidado, João carregou Pedro nos braços, como fazia quando ele era pequeno. O rapaz, magro e pálido, mal conseguia abrir os olhos, mas quando sentiu o ar fresco da rua, sussurrou: Mãe, será que Deus ainda se lembra de mim? Maria apertou a mão dele, com os olhos cheios d'água. Claro que sim, meu filho. Ele só está preparando algo grande. Chegando à igreja, a corrente já havia começado. O coro cantava com força, e o som dos tamborines enchia o ar. A pastora, ao ver o estado de Pedro, não fez drama, só sorriu e disse: Hoje é o dia da vitória dessa família. Ela pediu que todos na igreja estendessem as mãos em direção ao rapaz, e a oração começou. Não era uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Era um clamor. Gente simples, com voz grossa de tanto trabalhar, pedindo a Deus por um milagre. Alguns choravam, outros gritavam aleluia, e Pedro, mesmo fraco, sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, mas de algum lugar bem mais fundo. De repente, a pastora colocou a mão na testa dele e falou com autoridade: Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Levante-se, jovem. Deus tem um propósito para você. Pedro tentou se mexer, mas as pernas ainda não respondiam. Foi quando uma irmã da igreja, uma senhora que trabalhava como faxineira, se aproximou e disse: Deixa eu te ajudar, filho. Com jeito firme, ela segurou as mãos dele e começou a puxá-lo para cima. Em nome de Jesus, levanta, repetia. E então aconteceu. Primeiro, um formigamento nos dedos dos pés. Depois, uma força nas pernas que Pedro não sentia há meses. Com lágrimas escorrendo, ele se apoiou nos braços da irmã e se levantou. Tremendo, mas de pé. A igreja explodiu em gritos de alegria. Maria caiu de joelhos, João abraçou o filho como se nunca mais fosse soltá-lo, e Pedro, entre soluços, só conseguia dizer: Eu tô andando. Mãe, eu tô andando. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Pedro voltou ao médico, o mesmo que havia desistido dele. Os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação científica, admitiu o doutor, coçando a cabeça. Pedro sorriu. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Hoje, Pedro não só caminha como corre. Trabalha como voluntário na igreja, ajudando outras pessoas que chegam sem esperança. Maria e João, que antes mal conseguiam sorrir, agora são os primeiros a chegar nos cultos, levando vizinhos, amigos, qualquer um que precise de um milagre. Se Deus fez por nós, pode fazer por qualquer um, dizem, com a certeza de quem viu o impossível se tornar real. E assim, mais uma vez, a Universal provou que não é só um lugar de pregações ou músicas. É um lugar onde Deus escolheu se revelar. Onde o choro vira dança, a dor vira testemunho, e o que estava morto ganha vida. Porque quando a fé encontra graça, não há doença que resista, não há tristeza que permaneça, não há fim que não vire, um novo começo. No mesmo bairro onde Pedro, Maria e João experimentaram seus milagres, morava Dona Ana, uma senhora de 72 anos que há 10 anos não saía de casa. A artrose tinha deformado suas mãos e joelhos, e a depressão, alimentada pela solidão, a fez acreditar que sua vida não tinha mais valor.
Seu filho, Carlos, tentava animá-la, mas as palavras não adiantavam. Até que um dia, depois de ouvir o testemunho de João na padaria, ele resolveu levar a mãe à Universal, mesmo que fosse preciso carregá-la no colo. No primeiro culto, Dona Ana chorou do início ao fim. Não de dor, mas de uma mistura de vergonha e esperança. Pastor, eu não sirvo nem para segurar um copo, confessou, mostrando as mãos retorcidas. O pastor orou por ela com uma fé que Dona Ana nunca tinha visto. Deus não olha para suas mãos, não, minha irmã. Ele olha para o seu coração. E hoje, esse coração vai sarar. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Dona Ana acordou com uma coceira nos dedos. Assustada, tentou mexê-los e, pela primeira vez em anos, conseguiu dobrar o indicador. Gritou tão alto que os vizinhos vieram ver se ela estava bem. Carlos não acreditou até ver. A mãe, tremendo, levantou um garfo sozinha. É ele, meu filho. É Jesus, repetia, entre lágrimas. 3 meses depois, Dona Ana não só voltava a cozinhar como ensinava outras senhoras do bairro a fazer bolos para vender. Deus me deu mãos novas para servir, dizia, distribuindo pães de mel na porta da igreja. Seu testemunho atraiu mais pessoas, entre elas, a jovem Luciana, uma mãe solteira que chegará ao fundo do poço após perder o emprego e receber um diagnóstico de câncer. Luciana entrou na Universal arrastando os pés, com o rosto marcado pelo desespero. Não tenho mais para onde correr, sussurrou para a obreira que a recebeu. Mas ali, entre os louvores e as orações, ela ouviu algo que mudou tudo. O que o médico falou não é a última palavra. A última palavra é de Deus. Na campanha de fé seguinte, enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça, Luciana sentiu um calor tão intenso que caiu no chão. Quando se levantou, a dor no abdômen, aquela que a acordava todas as noites, havia sumido. Os exames posteriores deixaram os médicos boquiabertos. Não há mais sinal da doença, disseram, incrédulos. Luciana chorou abraçada à filha de 5 anos. Mamãe tá boa, minha princesa. Jesus me curou. Hoje, ela trabalha na secretaria da igreja, ajudando outras pessoas a agendarem suas consultas com Deus. E assim, como um rio que não para de correr, os milagres se multiplicavam. O aposentado seu Antônio, que chegará em uma cadeira de rodas após um AVC, deixou o templo andando com um andador e uma semana depois, sem nenhum apoio. A adolescente Vitória, viciada em drogas e abandonada pela família, encontrou ali não só a cura, mas um novo lar. Foi adotada por um casal da igreja que não podia ter filhos. Deus trocou minha morte pela vida deles, testemunha, hoje estudando para ser missionária. Cada história era diferente, mas todas tinham algo em comum, um antes e um depois. Um ano antes ande dor, medos e limites. Um ano depois ande risos, propósito e milhares de razões para agradecer. A Universal não era um ponto final, era uma porta. Uma porta que Deus abriu para mostrar que, não importa quão escura seja a noite, a manhã sempre chega para quem crê. E as manhãs, ali, eram cheias de luz. Luz nos olhos de quem voltava a enxergar. Luz nos passos de quem aprendia a caminhar de novo. Luz nas vozes que, antes caladas pela vergonha ou pelo sofrimento, agora cantavam: aqui, o impossível é rotina. Porque onde há fé, Deus faz morada. O milagre que não acaba. A jovem que fora adotada pelo casal da igreja não sabia, mas sua história ainda guardava um último capítulo. Anos depois, já como missionária, ela voltou à Universal com uma criança nos braços, um menino abandonado, encontrado chorando sob a mesma árvore onde, outrora, ela mesma havia sido deixada. Deus não só me salvou, ele me deu um propósito maior, ser a mão que estende a outros o mesmo amor que me resgatou, disse, com lágrimas nos olhos, enquanto o casal que a adotará abraçava agora também aquele pequeno, completando o ciclo de um milagre que se multiplicava. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são exceções. Mas ali, entre aquelas paredes, eles eram a regra não porque a fé anula as leis da natureza, mas porque ela revela a lei maior do amor. O impossível não é uma barreira para Deus, é um convite para que confiemos nele além do que vemos. Cada vida transformada ali era uma prova de que, quando entregamos nossas cinzas, ele devolve chamas. A lição. A porta da Universal não era mágica, era símbolo. Símbolo de que, onde há rendição, Deus age.
O milagre não está apenas no que recebemos, mas no que nos tornamos, instrumentos de esperança para quem ainda caminha no antes. Porque a fé não muda apenas o final da história, ela reescreve cada página, transformando vítimas em vencedores e dor em testemunho. E assim, sob o mesmo teto que abrigara lágrimas, agora ecoavam risos, cânticos e a certeza de que nenhuma noite é tão longa que a manhã de Deus não possa clarear.